Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começar, vocês já sabem, se inscreva no canal, ativa aquele sininho, porque todo vídeo que eu preparo com muito carinho, vocês serão notificados em primeira mão. E o tema do vídeo de hoje é como lidar com o perfeccionismo. Gente, normalmente o perfeccionismo é visto como uma qualidade e as pessoas ao nosso redor costumam reforçar, elogiar essa característica, esse comportamento perfeccionista. Mas quem tem esse padrão de comportamento na vida sabe os prejuízos que ele traz. Sabe por quê? Porque normalmente uma pessoa que tem esse comportamento perfeccionismo, ela acaba pecando pelo exagero, pelo excesso. E aí o que acontece é que outras áreas da vida dela ficam muito prejudicadas. E o que acaba acontecendo é que o perfeccionismo, ele é um processo tão árduo, ele tem ganhos, ele traz consequências positivas também, porque eu sempre digo aqui que na linha que eu sigo como psicóloga clínica, que é a terapia comportamental, eu sempre digo para os meus pacientes que todo comportamento, se ele se mantém, mesmo que ele não seja aparentemente funcional, é porque ele tem ganhos, de alguma forma tem ganhos. Porém, é importante a gente também parar para prestar atenção se essas perdas que o perfeccionismo traz não estão relacionados a muitos sentimentos aversivos de mal-estar, de desconforto e principalmente a muitos prejuízos em algumas áreas específicas da sua vida, muitas vezes até em grande parte dela. Sabe por quê? Porque todo o excesso esconde uma falta. Então é muito importante a gente identificar quais são esses excessos e o que a gente está querendo compensar através do excesso, aquilo que talvez está faltando ou que então a gente não consegue lidar, que a gente não consegue gerenciar na nossa vida. E por isso que eu decidi trazer esse tema tão importante para ajudar vocês a terem uma rotina e um estilo de vida mais saudável, mais leve. Por quê? Porque esse perfeccionismo, como o próprio nome diz, esse excesso de perfeição, ele vai condicionando os nossos comportamentos e vai fazendo com que na nossa memória afetiva e emocional, no nosso sistema límbico, fiquem registradas algumas lembranças aversivas, mas que de alguma forma a gente não consegue mudar esse hábito, a gente não consegue se ver livre disso. Então eu vim aqui falar um pouquinho sobre os prejuízos do perfeccionismo. E um deles, o principal na minha visão, é que normalmente o perfeccionismo leva à procrastinação. Como assim, Tayana? A procrastinação é quando eu adio tarefas importantes, simples na minha vida e vou deixando aquilo de lado. Depois de colecionar muitos prejuízos na vida como um todo, eu paro, analiso e entendo o que aconteceu. Só que nisso você já perdeu muito tempo, você já teve uma série de frustrações pelo caminho, você reforçou muitas vezes um sentimento de incapacidade e até mesmo a síndrome do impostor apareceu na sua vida porque você se sentiu uma farsa, achando que você não conseguia dar conta de tudo e aí você foi mascarando e lidando com situações na vida de uma maneira desenfreada, sem planejamento. Por quê? Porque é humanamente impossível você dar conta de tudo usando essas estratégias perfeccionistas. Você vai ter prejuízos em outras áreas da vida e você vai ter consequências, não tem como, porque o tempo é limitado e a sua energia também. Então, o que acaba acontecendo com as pessoas que têm esse comportamento perfeccionista? Elas demoram mais tempo, elas têm mais lentidão em algumas tarefas específicas. Elas demoram mais para fazer, porque elas ficam presas nesse processo. E aí, consequentemente, elas gastam mais tempo, mais energia
e gastando mais tempo, mais energia, o que acaba acontecendo? Maior é o nível de estresse, maior é a liberação do cortisol. E isso vai virando uma bola de neve. Então, quando você tem esse comportamento como um padrão de comportamento na sua vida, muitas vezes você não consegue liderar e ter as rédeas da sua vida, ter o autocontrole da sua vida. Você não consegue ser protagonista da sua vida, porque você fica tão presa nesses processos, nesses padrões rígidos, que muitas vezes você não consegue nem contornar situações que vão acontecendo ao longo do caminho, você não aprende as lições, você não consegue ressignificar essas situações que vão acontecendo e por conta disso, você também perde oportunidades. Você fica tão presa no micro que você não consegue ver o macro da sua vida. Outra coisa que acaba acontecendo é que dificulta também as suas interações sociais. Como assim, Tayana? O meu perfeccionismo pode dificultar a minha interação com as pessoas? Sim, porque você fica tão rígida com você, tão detalhista ao extremo em algumas áreas, que você não tolera o erro do outro, que você acaba, por se autocobrar em excesso, cobrando o outro em excesso. E aí você vai evitando essas situações sociais ou tendo muitos conflitos. E aí, quando a gente tem muitos conflitos numa determinada área da vida ou em algumas situações, a gente tende a evitar, a gente tende a procrastinar. E quando a gente vê, o perfeccionismo já causou todos esses prejuízos. Então é muito importante, antes de tudo, ter essa consciência, essa clareza. Parece algo simples, mas é importante eu identificar, porque o perfeccionismo, que pode ser algo valorizado pelas pessoas e você pode até receber muitos elogios por conta disso, pode sim causar todo esse estrago por todos esses motivos que eu coloquei para vocês. Então, quando você tem consciência, você começa a se perceber mais nas pequenas situações do dia a dia e você busca recursos e técnicas e ferramentas para você conseguir lidar com isso. Então, o primeiro passo é a consciência, porque não é tão simples ter essa consciência. Uma vez que eu posso ter ganhos, elogios, eu posso me sentir bem, porque depois que uma tarefa foi concluída com esse nível de perfeccionismo, nossa, eu fico muito orgulhosa de mim mesma, mas e todos os outros prejuízos que ele acarretou na minha vida? Então, eu tô trazendo aqui para vocês esse tema, para vocês entenderem a importância e o cuidado que você precisa ter para não cair nessas enrascadas. Então, é muito melhor o feito do que o perfeito. E você colocar na sua rotina tarefas simples e não encher de coisas. Faça uma coisa por vez, mas faça de pouquinho em pouquinho, sem dificultar o processo. Quanto mais você dificulta o processo, pior é para você. E aí você desenvolve essa lentidão e reforça a sua incapacidade e acaba se sentindo mais inseguro por achar que não consegue, que é diferente das outras pessoas. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado com mais um tema aqui no canal, conteúdo que eu preparo com muito carinho para vocês. E se você é psicólogo e me segue aqui, vai lá pro meu Instagram, tayana.broto. Eu dou várias dicas de como ser um psicólogo de autoridade, construindo uma carreira sólida, de excelência, fazendo aquilo que você tanto ama. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.